estudantes! Hoje nós vamos para a nossa aula 19. Vamos falar um pouquinho sobre plantas tóxicas, plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais, que a gente chama de punk. Vocês já ouviram falar sobre isso? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas plantas. Mas primeiro nós vamos relembrar os nossos combinados de toda semana. Ficar em casa, Lave bem as suas mãos e encontre aquele localzinho lá, aquele lugar para você estudar, para você se concentrar. Então você vai pegar o seu caderno ou a sua folhinha de papel, vai anotar a data de hoje, o ano, aula 19 e ciências. Para você fazer tudo isso, eu vou te dar alguns minutinhos enquanto você vai fazer todos esses combinados. Então, pessoal, conseguiram anotar aí a data? Estão naquele lugarzinho especial para a gente estudar? Então, nós vamos primeiro relembrar o que a gente aprendeu na última aula. Essa semana a professora ficou bem feliz que, olha, a professora recebeu uma atividade da estudante Beatriz, lá do município de Castro. A professora dela, que é a professora Patrícia, ela me enviou, ela está fazendo ali a coleçãozinha de folhas. Eu recebi também fotos dela fazendo esse cata. Então, fiquei bem feliz que outros municípios, professores também que têm assistido às aulas, eles têm participado, enviando material para a gente, Então, obrigado aos professores, obrigado aos estudantes que têm participado das nossas aulas. Aí, o estudante aqui, o David, ele fez igual o Alfredo Borretti, olha que legal. Ele fez um porta-canetinha, porta-lápis. Lembra que a professora falou para a gente não criar rejeitos? Então, ele fez e mandou para a professora também a atividade que ele fez, inspirado no Alfredo Borretti. Olha que legal. Então, se vocês tiverem alguma atividade das outras aulas que a gente fez, a professora vai passando aos pouquinhos essas atividades durante as aulas. E hoje nós vamos continuar falando sobre plantas. Mas, como a gente já teve bastante aula, vocês aprenderam sobre as partes das plantas, aprenderam tantas coisas, já a função do fruto, Qual que é a função do fruto mesmo? Guardar a sementinha. A professora gostaria que vocês fizessem o quê? Desenhasse ou escrevesse uma planta que você conhece, mas não de uma maneira bem geral, mas de uma maneira mais específica, destacando essas partes. O que essa plantinha que você escolheu para desenhar, o que ela tem? Ela tem raiz? Ela tem folha, caule? O que essa plantinha tem?
Será que ela tem flor? Ela tem um fruto? Ela tem lá dentro do fruto a sementinha dela? Então escolha aí uma plantinha e faça um desenho bem detalhado sobre ela. A professora vai dar um tempinho para vocês.
Então, pessoal, fizeram o desenho? A professora Lígia trouxe para vocês também hoje um vídeo muito legal, que é um vídeo do Projeto Embrião. Ele vai mostrar para vocês a diferença entre as plantas e as algas. Muitas vezes a gente acha que as plantas e as algas, por terem muitas características comuns entre elas, a gente acha que são a mesma coisa, são as mesmas coisas, mas elas não são. Uma pertence a um reino e outra pertence ao outro. Por exemplo, essa daqui é uma plantinha bem comum que a gente acha no aviário, por exemplo, quem tem aquário, é a elódia. E a gente compra como se fosse uma alga, mas na verdade ela não é, ela é uma planta aquática. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E esse vídeo vai mostrar as diferenças para vocês. Fora isso, ele vai mostrar como é uma célula vegetal por dentro, que é uma coisa que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Vai mostrar para vocês o que será que é um ser fotossintetizante, que faz fotossíntese. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso. Vai falar por que a plantinha é autótrofa. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que ela fabrica seu próprio alimento. E para fabricar o próprio alimento, o que será que ela precisa? Então, vai falar coisas que são bem características das plantas. E vai falar um pouquinho sobre algas, para vocês poderem saber essa diferenciação. Então, vamos assistir esse vídeo? É um vídeo muito legal, acho que vocês vão gostar. Plantas. Algas e fungos são seres vivos e não se locomovem. Talvez, por isso, a gente tende a imaginar que todos pertencem ao mesmo grupo. Mas não é bem assim. Cada um desses organismos pertence a um grupo distinto e possui características próprias. Mas que características são essas? As plantas estão em muitos lugares e fazem parte do nosso cotidiano. Parques, praças, jardins, matas. Até na nossa alimentação e nos medicamentos que usamos. Além de estarem na base da cadeia alimentar, também são responsáveis pela produção de parte do oxigênio que respiramos. As plantas pertencem ao reino Plantae. O corpo de uma planta é formado por raiz, caule e folhas. No caso das briófitas, grupo de plantas que está na base da história evolutiva do reino vegetal, fala-se em rizoide, cauloide e filoide. As briófitas são plantas muito pequenas, pois não possuem vasos condutores para o transporte rápido e de longas distâncias de água e de nutrientes, como possuem os demais grupos de plantas como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando ouvimos a palavra alga, vem logo em nossa mente: ah, aquelas plantinhas. Talvez isto aconteça
porque as algas mais conhecidas por nós sejam aquelas que se assemelham morfologicamente às plantas. As algas pertencem ao reino protista, mas isso não significa que elas possuam uma característica única. Elas habitam tanto ambientes terrestres úmidos quanto meios aquáticos, de água doce ou salgada. Possuem representantes tipicamente autótrofos fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares ou multicelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. Este tipo de alga são as mais conhecidas por nós, pois algumas delas fazem parte da culinária de muitos países, no Oriente principalmente. Entre as mais consumidas estão as algas pardas, que são usadas em molhos, sopas e carnes. Esse tipo de alga também é usada na indústria farmacêutica e cosmética, na fabricação de gelatinas e na produção de meio de cultura para células. As algas verdes também possuem grande importância econômica. Este grupo de algas, especificamente, tem características comuns às plantas. A presença de clorofila A e B como pigmentos fotossintetizantes e o amido como substância de reserva. Isto levou alguns cientistas a acreditar que sejam essas algas os ancestrais das plantas. Mas não podemos nos esquecer das minúsculas algas unicelulares. Apesar de serem microscópicas, elas são de grande importância em nossas vidas. Algumas destas algas são fundamentais para a manutenção do teor de gás oxigênio do ar atmosférico e da água. Estima-se que de toda a fotossíntese que ocorre na Terra, a maior parte seja realizada pelas algas microscópicas presentes no fitoplâncton e apenas 10% pelas demais algas e plantas. E, como você já sabe, a fotossíntese é a grande responsável pela existência de oxigênio na atmosfera. Então agora, como o vídeo falou para vocês, a plantinha, para ela poder fazer a fotossíntese, que é fazer o próprio alimento dela, ela precisa de gás carbônico, precisa do que ela retira do solo, né, que são os sais minerais, ela vai precisar de água, do oxigênio, ela vai precisar também que as plantinhas ali, elas retiram do sol ali, através da clorofila, elas vão precisar da energia do sol. Mas o que será que é a clorofila, né? É aqui da cor verde as plantas, combinado? E a professora trouxe um textozinho aqui, que é Alerta Verde, que vai falar para vocês um pouquinho sobre a questão das plantas que são tóxicas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou ler esse texto para vocês, bem rapidinho ali, que vai falar para vocês os cuidados que a gente tem que ter com as plantas, que nem todas as plantas elas vão ser comestíveis ou elas vão ser plantas que a gente pode tocar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou ler esse texto para vocês.
Então, que plantas servem de alimento para muitos animais, você já deve saber. Mas você já pensou que elas desenvolvem diversos mecanismos de defesa para tentar evitar serem devoradas? Algumas plantas, por exemplo, produzem veneno que podem ser perigosos até para os humanos. Existem no mundo centenas de espécies de vegetais venenosas. Algumas delas têm seus venenos sempre presentes. Outras produzem substâncias tóxicas apenas quando se sentem ameaçadas. De uma maneira ou de outra, quando ingeridas ou em contato com a pele, as plantas venenosas podem fazer mal e as maiores vítimas de casos de intoxicação são as crianças de até 10 anos. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que as plantas tóxicas são mais perto do que imaginamos. Um trio de pesquisadores visitou 69 escolas do município do Rio de Janeiro e notou que 58 delas possuem pelo menos uma espécie de planta tóxica, e nem sabiam disso. Entre as cientistas estava a estatística Rosane Bochner. Ela explica que as espécies de vegetais como a espirradeira e a comigo ninguém pode são muito comuns, mas poucas pessoas sabem que fazem mal à saúde. Por isso, é importante se informar. As plantas não são vilãs, elas produzem seu veneno apenas para se defender na natureza, destaca a pesquisadora. Na galeria abaixo você pode conferir algumas plantas venenosas e seus perigos, porém não precisa se assustar, nem fugir de tudo que é verde. O mais importante é ter cuidado e não mexer nas plantas, mesmo quando estão dentro de casa ou na escola. Aqui então, pessoal, a professora Lígia trouxe alguns exemplos dessas plantas. A primeira é a Comigo Ninguém Pode. Essa planta, ela era muito comum quando a professora era criança. Eu via essa Comigo Ninguém Pode muito onde a professora passava. Tem uma outra planta que se chama Espada de São Jorge, que também é uma planta venenosa, que eu não coloquei ali no slide, mas também a gente encontra muito. É uma planta que é venenosa. O copo de leite, vocês sabiam? O copo de leite é uma planta que é venenosa? A espirradeira tá a fotinho dela ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até nas plantas quando a gente vai ingerir. A gente tem que tomar cuidado com essas plantas que a gente não sabe para que elas servem. Para se alimentar, às vezes numa brincadeira, fazer brincadeira de comidinha, alguma coisa assim, a gente não pode se alimentar dessas plantas. Então a professora colocou assim, que as plantas elas são utilizadas de muitas maneiras no nosso dia a dia, né? A gente usa como chá, como tempero, como cosméticos, para enfeitar nossas casas, como ornamentação e até na nossa alimentação. Mas algumas plantas são medicinais e outras plantas podem ser até tóxicas. E agora eu vou deixar uma atividade, mas essa atividade não é para fazer agora. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer assim. Vão procurar, pode ser no quadro ou pode ser só escrito do ladinho. É assim, vocês vão procurar junto com a família. Que plantas que vocês sabem que é chá, que já utilizaram como chá, por exemplo. Hortelã, boldo, quem sabe uma outra plantinha aí. Plantas que são utilizadas como medicinais. Medicinais também tem, o boldo é um que é utilizado aí como uma plantinha medicinal. Lembrando que tudo que a gente usa em excesso, ela começa a se tornar uma planta que é tóxica, né? Plantas tóxicas, a gente acabou de falar nelas. Plantas que a gente usa na alimentação, essas vocês estão craque aí, que a gente já falou bastante sobre isso. E plantinhas que são utilizadas para ornamentar a nossa casa, para enfeitar a nossa casa. Então eu vou deixar essa atividade aí para vocês copiarem, mas não é para fazer agora.
Então, pessoal, agora a professora trouxe para vocês um rapaz que é muito legal, que é o Eduardo Henrique Feliman. Ele é especialista em punk, que são as plantas alimentícias não tradicionais. Mas o que será que quer dizer isso? Então, o Eduardo, a professora lê muitos trabalhos dele, ele fala que ele é um jardineiro de comida. E ele fez um vídeo muito legal para vocês falando sobre punk. E hoje a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre o que são as punks. E depois, na próxima aula, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre essas plantas alimentícias não tradicionais. Então, eu vou passar agora esse vídeo para vocês. Eu quero agradecer muito a participação do Eduardo, que foi muito gentil em fazer esse vídeo para vocês. E daí a gente continua a nossa aula. Então, vamos assistir o vídeo? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Feliman, eu sou da Casa da Videira e eu quero falar um pouco com vocês sobre a minha história como jardineiro. Eu sou um jardineiro de comida e eu trabalho aqui na Casa da Videira, já tem mais de 10 anos com isso. E em todo lugar que a gente passa, a gente transforma os nossos jardins em espaços que ao mesmo tempo são muito bonitos, como todo jardim, mas também são comestíveis. A gente coloca várias plantas comestíveis, inclusive flores comestíveis no nosso jardim. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fazia hortas como a gente vê por aí mesmo, vê até no campo, na agricultura, cada canteirinho com uma coisa só, as coisas que a gente está acostumado a ver no supermercado, na feira. Mas aí com o tempo eu fui descobrindo que tem muito mais coisa legal para a gente comer, além daquilo que o mercado oferece. Sim, tem uma diversidade muito grande de plantas na natureza que são comestíveis. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 10 mil plantas que já se sabe que se pode comer. E tem outras 20 mil plantas que ainda precisam de estudos para comprovar que elas realmente são comestíveis. E onde estão essas plantas? Algumas delas eu tenho aqui no meu quintal e eu posso mostrar para vocês. Vocês querem conhecer? Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas do que a gente cultiva aqui no nosso jardim. Essa plantinha aqui é a capuchinha. E essa é uma planta muito interessante, porque a gente come tudo dela. A gente come a folha dela, a gente pode comer a flor dela, a gente pode comer também, olha, a semente dela, tá? E ela é uma planta ardidinha, como se fosse um agrião. É uma planta muito gostosa, é uma das que eu mais gosto e que a gente mais usa aqui nas nossas refeições. Tem uma outra planta que é essa daqui, Essa daqui é a bertália, tá? A bertália, ela é uma planta que ela é conhecida em outros países como espinafre de Malabar. Malabar é uma região lá do litoral da Índia. E é de lá que essa planta é natural, é nativa. E ela veio parar no Brasil há muito tempo atrás. E o único lugar do Brasil que a gente conhece onde ela é cultivada é na região do Rio de Janeiro. Lá as pessoas comem bastante, ainda comem bastante. Mas a gente tem aqui em Curitiba também no nosso quintal. Tá? E ela é uma planta que a gente come as folhas, tanto crua como refogada. Deixa eu mostrar mais uma para vocês. Então, essas que eu estou mostrando para vocês são plantas cultivadas, são plantas que vieram de outros lugares. A bertália veio da Índia, A capuchinha, ela veio da Europa. E muitas dessas daqui você tem que ficar cultivando, você tem que tirar a semente, plantar ou tirar muda, conseguir muda com as pessoas. Mas existem várias plantas que são nativas ou até que foram trazidas para o Brasil, que elas espalharam pelo território e elas crescem sozinhas, crescem por conta própria. Quer ver algumas delas? Essa daqui eu tenho certeza que vocês já viram por aí, nas ruas, nas calçadas e nos jardins. Isso aqui é um tipo de serralha. A serralha, ela tem vários tipos diferentes dessa folhinha aqui, tá? Ela é bem amarga, Algumas são mais amargas do que outras. Aqui no nosso quintal a gente tem em torno de 8 variedades de serralha, tá? Algumas mais amargas, outras menos amargas. E é uma planta muito legal, muito boa de se comer. E ela cresce sozinha, por conta própria. Agora outra que talvez vocês não saibam que dá para comer é essa daqui, O trevo.
que quando eu era criança, eu comia muito isso daqui. E as pessoas chamavam de azedinha. Quem come também é a Bia, a minha filha, que está ali atrás, ó. Ela também come, né, aqui no jardim, a azedinha. Às vezes ela está trabalhando comigo, ela está comendo. E a gente come bastante dessa daqui também, tá? É uma planta muito interessante. E ela cresce sozinha, cresce por conta própria, não precisa ficar cultivando. A gente simplesmente coleta ela no nosso quintal. E tem várias outras plantas, né? O shiso, a trapoeraba, a beldroega e uma infinidade de plantas, né? Essas plantas a gente chama elas de hortaliças tradicionais, que fazem parte da culinária das pessoas há muito tempo. Mas vocês também conseguem conhecer essas plantas pelo termo punk, que é plantas alimentícias não convencionais, que a professora de vocês pode explorar um pouco mais na sala de aula, tá bom? Obrigado, gente, até mais! E você, tem horta em casa, será? Assim como o Eduardo é jardineiro de comida, será que você tem horta em casa? No meu condomínio tem essas hortinhas aqui, ó, que é para todo mundo utilizar. Mas hoje eu trouxe para vocês conhecerem uma pessoa muito legal, que é a professora Marlene. E ela é muito especial porque ela adora trabalhar com hortas e ela faz umas hortas muito legais, igual, sabe, o Alfredo Borretti, que ele fazia lá as obras de arte dele, que ele não criava rejeitos. A professora Marlene é dessas, ela faz cada horta pessoal. E hoje nós vamos aprender a fazer hortas com a professora Marlene. Então, eu vou chamar a professora Marlene. Enquanto isso, eu vou deixar aqui um slide dos materiais que nós vamos necessitar. Se você não conseguir esses materiais agora, vocês prestam só atenção no que a professora Marlene vai ensinar, e eu vou participar também, que eu também quero aprender. E depois vocês fazem a horta em outra hora, tá bom? Então, combinado? Olá, estudantes, eu sou a professora Marlene e vou trabalhar com vocês um pouquinho como construir um plantio na garrafa PET. Para isso, eu vou convidar a professora Lígia para estar me ajudando. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos de como a nossa horta vai ficar. Olha que linda. Entendeu? Então, vamos começar, Marlene. O que nós vamos precisar para fazer a nossa mini horta em casa, Marlene? Então, para fazer essa mini horta, eu vou precisar de uma garrafa PET. Então, você pode pegar uma garrafa de qualquer tamanho, tá? Sempre com a ajuda de um adulto. Eu vou retirar a tampinha, tá? E eu vou cortá-la, né? Utilizando sempre uma tesoura. Eu vou tirar essa parte para fazer o plantio. Retirei, tá? E daí eu vou começar. Com a ajuda de um adulto, eu vou pedir para fazer os furinhos na garrafa para depois poder regar. Porque a água não pode ficar parada, ela tem que sair. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar sequência a essa mini horta, né? Para fazer a mini horta, eu vou utilizar, né, no fundo dela, a pedrinha. Qualquer pedrinha, se não tem de jardim, eu posso ir lá no quintal, né, colher algumas pedrinhas e colocá-la na garrafa. Na sequência, eu vou utilizar a terra. Pode ser a terra lá do quintal da mamãe, né, da vovó, ou do vizinho. Pega um pouquinho de terra, coloquei a terra na garrafa, eu preencho, tá, toda a garrafa. Eu posso deixá-la branquinha, ou em casa, se eu tiver alguma coisa, papel, durex colorido, enfim, qualquer material eu vou decorar, né? O olhinho eu posso fazer com a sulfite, né? E depois colar para nós construirmos um porquinho de jardim. Já tenho aqui uma pronta, né? Aqui eu pintei, porque eu tinha tinta em casa, enfim, né? Eu pintei a garrafinha. Utilizei durex colorido, né? E decorei a garrafinha, tá? Marlene, se eles quiserem, eles podem deixar transparente também, né? Com certeza. E daí aqui ó, pessoal, para fazer as orelhinhas, vocês podem estar utilizando essa parte que sobrou, né, Marlene? A gente usa para fazer as orelhinhas. Isso, professora Lígia. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um recorte,
tá? Em forma de uma folhinha, tá? Eu já tô recortando as duas partes, olha. Olha como é fácil. Ó. Recortei, né, no formato de folhinha. Eu dobro a pontinha e aqui eu posso colar com durex colorido, com durex, né, transparente. Eu posso colar, se a mamãe estiver perto e estiver em casa, com cola quente, enfim, né? Você vai fazer do teu jeito. E vai ficar, né, com as orelhinhas, né, no formato do porquinho. E aqui eu vou plantar. Como a professora Lígia falou, ela pode ficar transparente, né? Ou pintada de qualquer cor que você tem em casa, né, professora Lígia? Muito linda essa daqui. Lembrando, pessoal, que daí você vai guardar, né? Porque vai ficar uma obra de arte mesmo essa horta. E aqui eu posso plantar uma alface, né, uma mudinha de alface, uma mudinha de cebola, né, uma mudinha de salsinha, tá? Ou então, como eu tenho aqui, que eu já plantei e já fiz em casa, né? Eu plantei uma mudinha de morango, tá? E esse meu morango já está produzindo dentro da garrafa PET. Então, aqui, como eu falei que a gente podia plantar, olha, né? Essa aqui ó, essa ainda tá sem decorar, né? Eu vou colocar a plantinha e eu vou plantá-la. Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado e agora é só cuidar da sua plantinha, né? Ter os cuidados, regar, e eu falo assim, sobretudo não só regar, mas dar muito amor e carinho para a plantinha, né, professora Lígia? Cuidar bem. Porque uma vez que a gente dá muito amor e carinho para ela, vai crescer saudável e bonita. Daí uma coisa que eu e a Marlene também trouxemos aqui para vocês verem, as sementes de ameixa que eu começo a semana. E a professora Marlene trouxe aqui, ó, um pezinho de ameixa para vocês conhecerem como que fica depois. Então aqui tá a semente e aqui já tá o pezinho de ameixa crescendo. Então, por hoje, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço muito a presença da professora Marlene, que olha que diversidade, né? Quantas coisas que ela trouxe e enriqueceu muito a nossa aula. Então, eu quero agradecer muito a professora Marlene. Eu e a Marlene queremos agradecer aos estudantes que estão nos assistindo e muito também as professoras que têm participado e professores também, que têm professores de ciências, que têm participado das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós continuamos. A professora Lígia vai falar mais um pouquinho sobre punks e sobre outras coisas para vocês. Um beijão, muito obrigado. E eu vou deixar para a Marlene se despedir de vocês também. Então, um grande beijo a cada um e espero que vocês possam estar cultivando a plantinha em casa, né, professora Lígia? Muito obrigada, professora Lígia. Obrigada, eu que agradeço, Marlene. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.